E aí galera do canal Adriano Nunes, hoje a gente vai reagir aqui a mais um vídeo no meu canal aqui do YouTube. E o nome do vídeo é Lobisomens São Bizarros. E esse vídeo é do canal MS, que é um canal novo, né? Vou ser muito sincero pra vocês, eu não conhecia esse canal. Mas aí pesquisando pelo YouTube, né? Aí eu acabei, assim, pela página inicial do YouTube, acabei encontrando do nada assim um vídeo desse canal. Aí eu entrei nesse canal, acabou chamando a atenção, né, dos vídeos desse canal. E foi esse vídeo, né, exatamente esse vídeo aí que me chamou a atenção, que eu tava vendo, né, perambulando pela parte inicial do YouTube. E chamou minha atenção e eu decidi escolher esse vídeo aí pra fazer esse react, pra gravar esse react de hoje pra vocês aí. Então vamos lá, vou começar o react, né, galera? Existe algo profundamente errado na ideia de um lobisomem. Existe algo profundamente errado na ideia de um lobisomem. Não é apenas um monstro. Não é só uma criatura peluda correndo na noite. Tem a ideia de que alguém comum, um ser humano, pode perder totalmente a própria humanidade. E pior, talvez existam relatos reais disso acontecendo, principalmente em cidades pequenas, lugares silenciosos, estradas vazias, sítios isolados, locais onde, depois da meia-noite, ninguém sai da casa, sai de casa. Isso que você acabou de ouvir seria um uivo do lobisomem. Porém, se eu te disser que os pesquisadores dessa lenda discordam dessa informação, de acordo com os relatos desses pesquisadores, o real som de um lobisomem soa bem mais como um humano gritando do que um ruivo de um lobo. Esse som acabou. É o que acaba fazendo sentido, né? Já que o lobisomem, pelo que fala a lenda, é um ser humano transformado em lobo, né? É um ser parte humano e parte lobo. Então faz sentido o uivo dele ser como se fosse um grito de uma pessoa, né? Sendo usado em vários e vários filmes. O verdadeiro som de um lobisomem soa mais humano do que de um animal. Porém, esse grito não é só um sinal de que tem alguma coisa sobrenatural por perto, e sim por causa da dor horrível que a criatura sofre ao se transformar, pois o seu corpo se modifica totalmente. Pense nisso por um segundo. Um homem normal, alguém que trabalha, conversa, tem família, mas durante a noite o corpo começa a mudar, os ossos quebram, as mãos alongam, os dentes crescem, a pele se cobre de pelo e a mente humana desaparece completamente. Isso é o mais assustador no lobisomem, porque diferente de outros monstros, esse era humano.
e talvez continue sendo. A transformação em si já é perturbadora. Imagina ouvir alguém gritando de dor no meio da madrugada, no total silêncio, enquanto o corpo da pessoa literalmente se deforma. Muitas lendas descrevem isso como uma maldição. Outros dizem que é uma doença sobrenatural. Mas quase todas concordam em uma coisa: depois da transformação, não sobra humanidade nenhuma, só fome e violência. O visual do lobisomem também é estranho de um jeito quase impossível de explicar, porque ele não parece totalmente um lobo, nem totalmente humano. É algo no meio, algo errado, alto demais, magro demais, braços compridos, olhos brilhando no escuro. Alguns relatos descrevem a criatura andando em duas pernas, como se imitasse um ser humano. Outros dizem que ela corre de quatro, mas rápido demais para ser um animal normal. E talvez a parte mais perturbadora é o rosto. Muitas testemunhas dizem que o lobisomem parece ter uma expressão humana, como se ainda existisse alguém preso ali dentro. Imagina encontrar algo assim numa estrada vazia, sem iluminação, no silêncio absoluto da madrugada. Você olha e aquilo olha de volta. E já é assustador só de pensar, né, galera? Sei lá, de madrugada, encontra um bicho desse, né? Um lobisomem. Já é assustador só de pensar, né? Deixa aí nos comentários como vocês se sentiriam, né? Se vocês encontrassem um lobisomem de madrugada, né? Num lugar assim, sem iluminação. Sem iluminação quase nenhuma, né? E até hoje, nenhum vídeo real foi comprovado da existência de um lobisomem. Mas existem vários vídeos provando ser real e uns totalmente falsos. O mais estranho sobre os lobisomens é que essa criatura aparece em culturas do mundo inteiro, muito antes da internet, muito antes das pessoas conseguirem compartilhar histórias de um país para outro. Já existiam relatos de homens se transformando em feras durante a noite. Na Europa medieval, eles eram vistos como amaldiçoados. Em vilarejos da França existiam histórias de criaturas meio humanas rondando florestas escuras. Em partes da América Latina, o lobisomem virou um símbolo de medo nas cidades do interior. E até em culturas antigas já existiam lendas sobre seres humanos assumindo formas animalescas, como se a ideia do homem virando monstro fosse um medo universal, algo presente dentro da mente humana desde os tempos mais antigos. Em muitas lendas antigas, ninguém virava lobisomem por acaso. A transformação quase sempre estava ligada a um tipo de maldição ou feitiço sombrio. Aqui no Brasil a lenda fala que se um casal tem 6 filhas mulheres e for ter o sétimo, for ter o sétimo filho, se o sétimo filho for homem, esse filho vai ser lobisomem. É o que fala a lenda aqui do Brasil, né? Que é tipo uma maldição, né? Que esse sétimo filho homem carrega, né? Depois dos 6 filhos anteriores ter sido mulher. Algumas histórias diziam que o homem havia feito um pacto proibido. Outras afirmavam que a criatura era resultado de rituais ocultos realizados em florestas ou cemitérios durante noites de lua cheia.
relatos, como peles de lobo ou amuletos estranhos, eram capazes de transformar lentamente alguém em uma fera. O mais assustador é que, em muitos relatos, a pessoa não conseguiu controlar a transformação. Era como se algo tomasse conta da mente, apagando a humanidade e deixando apenas violência, ou o instinto animal vagando pela escuridão. Em várias regiões do interior do Brasil existia uma crença antiga e extremamente estranha. Quando uma família tinha 7 filhas, mulheres seguidas, e o 8º nascimento fosse um homem, essa criança carregaria a maldição do lobisomem. Na verdade é sétimo filho, né, que ele falou. Na verdade é o 8º filho, né? Se uma família tivesse 7 filhas mulheres, o casal tivesse 7 filhas mulheres e fosse ter o 8º, se o 8º fosse homem, esse 8º filho ia carregar a maldição de ser lobisomem, de se transformar em lobisomem. Diziam que o garoto crescia aparentemente normal. Essa criança carregaria caso o nascimento fosse um homem, mulheres seguidas, e o 8º, quando uma família tinha 7 filhas, uma crença antiga e extremamente vazio existia. Em várias regiões do interior do Brasil existia uma crença antiga e extremamente estranha. Quando uma família tinha 7 filhas, mulheres seguidas, e o 8º nascimento fosse um homem, essa criança carregaria a maldição do lobisomem. Diziam que o garoto crescia aparentemente normal, mas conforme envelhecia, começavam sinais, comportamento estranho, desaparecimentos durante a noite e o medo inexplicável da lua cheia. Em algumas histórias, a transformação acontecia depois da meia-noite, obrigando o homem a correr por estradas vazias, matas e cemitérios até o amanhecer. O mais assustador é que muita gente do interior levava essa crença a sério. Algumas famílias até procuravam formas de quebrar a maldição antes que o menino crescesse. E uma das formas, segundo a lenda, era com bala de prata, né? Alguma coisa de pontiaguda de prata, né? Que machucasse o lobisomem com alguma coisa feita de prata, né? Ou uma bala de prata, ou uma lança de prata, alguma coisa assim, pontiaguda feita de prata, né? Era uma forma de acabar com a maldição e matar o lobisomem, né? Porque acreditavam que, se nada fosse feito, uma hora a fera acabaria se despertando. Como eu disse antes, a ligação entre o lobisomem e lua cheia existe porque, desde os tempos antigos, a lua sempre foi vista como algo misterioso, quase sobrenatural. Muitas culturas acreditavam que ela influenciava o comportamento humano, mexendo com a mente, os instintos e até a violência das pessoas. A própria palavra lunático vem dessa antiga ideia que a lua poderia enlouquecer alguém. Dentro das lendas, a lua cheia representa um momento em que a escuridão interior desperta. E quando o homem perde o controle da própria consciência, o lado animal toma conta. Além disso, a lua cheia ilumina completamente a noite, criando aquele cenário estranho e inquietante das histórias de terror. Estradas vazias, florestas silenciosas e uma luz branca cobrindo tudo. Por isso, nas lendas do lobisomem, a lua cheia não é só um detalhe, ela funciona quase como um gatilho sobrenatural para a transformação da criatura.
Segundo muitas lendas, o momento mais estranho não é quando o homem se transforma em lobisomem, mas sim quando ele volta a ser humano. Diversos relatos antigos dizem que, depois da transformação, a pessoa acordava completamente perdida, sem lembrar exatamente do que aconteceu. Que é o que eu cresci ouvindo, né? Cresci acompanhando, né? Esse relato é o mais comum de todos, né? E depois que a pessoa se transforma em lobisomem, quando ela volta a ser humano de novo, ela não se lembra o que aconteceu, né? Enquanto ela estava transformada em lobisomem. Né? O que ela fez enquanto estava transformada em lobisomem. Durante a noite, alguns apareciam machucados, cobertos de lama, sangue ou arranhões profundos pelo corpo. Outros sentiam um cansaço extremo, como se tivessem corrido quilômetros na escuridão. Em certas histórias, o homem começava lentamente a perceber rastros do que fez enquanto estava transformado. Animais mortos, roupas rasgadas ou marcas de pegadas perto da própria casa. Talvez a parte mais perturbadora seja essa. Imaginar alguém tentando continuar na vida normal enquanto carrega o medo de descobrir o que fez durante a madrugada anterior. Alguns relatos são tão específicos que parecem impossíveis de ignorar. Motoristas contam ter visto criaturas enormes atravessando rodovias desertas. Pessoas dizem ter ouvido arranhões nas paredes durante a madrugada. Há história de moradores que viram olhos vermelhos observando pela janela e quando olhavam de novo, não havia mais nada. Talvez os relatos mais assustadores sejam os de perseguições. Gente que afirma ter sido seguido por algo correndo no escuro. Algo que não parecia completamente, que só os passos, a respiração, o ruído, a sensação de estar sendo caçado em muitas dessas histórias. Os sobreviventes dizem a mesma coisa. O pior não era a aparência da criatura, era a sensação de inteligência, como se aquilo soubesse exatamente o que estava fazendo. Talvez os lobisomens sejam apenas lendas, histórias antigas criadas para assustar pessoas. Mas existe um motivo para essas histórias continuarem existindo até hoje. Muitas histórias do século passado você não vê mais falar hoje em dia, mas a do lobisomem ainda permanece. Porque no fundo, a ideia do lobisomem mexe com um medo muito real. O medo de perder a humanidade. O medo É, a ideia de ter um lobisomem, um monstro que tem um lobisomem, né? Mexe com o medo que a gente tem como sendo ser humano, né? De perder a razão, né? Perder a humanidade, né? E o lobisomem fala justamente disso, né? Uma criatura que, quando se transforma, perde totalmente a humanidade, né? Perde totalmente a razão. E aí, ataca tudo que vem pela frente, né? Depois que perde a humanidade, né? Depois que perde a razão. existe algo escondido dentro de nós. E talvez seja por isso que cidades pequenas continuam cheias de histórias. Porque quando chega a madrugada, tudo fica silencioso. Qualquer sombra no meio da estrada parece errada. E às vezes, o ruído que você escuta ao longe talvez não seja de um animal comum. Inclusive, tem uma cidade no Brasil que é muito famosa, né? Por esses relatos de aparição de lobisomem, né?
E relato e filmagem, né? Gente falando, né? Pessoas falando. Que avistaram, né? Uma criatura humanoide, né? Metade lobo e metade homem, né? Seria o lobisomem, né? Que é lá em Minas Gerais. É lá em Minas Gerais, essa cidade aí. Não lembro o nome agora da cidade. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo. Toda vez que eu postar vídeo novo no canal. Toda semana eu tô postando vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, com seus parentes, seus amigos, todo mundo. Deixe nos comentários o que você acha dessa lenda aí do lobisomem. O que você acha dessa criatura, desse ser lendário aí que é o lobisomem. O que você acha da lenda dele, né? Beleza? Falou, galera. Grande abraço. Valeu. É nóis. Tamo junto.